especial e eu quero dar as boas-vindas a você que hoje chegou nessa igreja achando que ia ter uma adoração comum, normal, mas não. Hoje a gente vai adorar com o coração de uma criança. Olha que lindo! E eu queria te convidar já a ficar em pé para a gente dar início a esse culto de adoração hoje de uma maneira muito linda e muito incrível, com essas crianças que se prepararam especialmente para esse momento. Mas não assistam só elas cantarem, cantem junto e adorem junto. Tua graça nunca falha.
Amém. Jesus Cristo um dia veio à terra e deixou uma mensagem a nós. Ele pediu que a gente pregasse do amor dele, pregasse da mensagem dele, pregasse que um dia ele vai voltar. E quando a gente prega a mensagem dele para essas crianças, a gente está colocando uma semente no coração delas, porque eu tenho certeza que todas vocês um dia vão falar do amor de Deus para outras pessoas, mas que esse dia não seja amanhã, seja hoje, seja agora. É muito puro, é muito bonito ver o sorriso de uma criança quando ela canta e fala do amor de Deus. Que a gente consiga fazer com que hoje os nossos filhos falem do amor de Deus, e que a gente consiga entregar a vida deles nas mãos de Deus, nas mãos dele. Os céus proclamam as glórias do Eterno. Galáxias cantam. Galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz, um som de glória, Ecoa ecoa em toda a criação. o esplendor. O esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a glória e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. Amém. É tudo por ele, é tudo para a honra e para a glória dele. Em oração e na palavra seguiremos. Em oração e na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão. Bem forte agora, bem forte. E nossa voz, com sons de glória, irá romper a escuridão. Declare, diante dele nos rendemos. Diante dele Nos rendemos. nos rendemos. É tudo por ele. Ei. A ele a glória. Aleluia. É tudo por ele, tudo por ele. Vamos declarar uma certeza, que é dele a honra, que é dele a glória, que é dele todo o nosso louvor. Aleluia. A ele a honra, a glória e o louvor. Manda só eles, só eles. Que o reino seja em nós e nossa vida. Mais uma vez, mais uma vez. Por ele, a ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós e nossa vida só por ele. A ele a honra, a ele a honra, a glória. Que a nossa vida seja só por ele. A ele a honra e o louvor. Que nossa vida seja por ele. Diante dele. Diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por
salva de palmas para essas crianças lindas. A gente vai ter um momento de oração. E eu queria convidar aqui à frente, eu não estou enxergando, a tia Meire está por aqui? Tia Meire. Até ela chegar aqui, hoje a gente está tendo esse momento especial. A igreja ela é movida de vários ministérios que trabalham juntos por uma única só causa. Essa igreja aqui, se houvesse só a música, ela não aconteceria. Se houvesse só a palavra, ela não aconteceria. Ela acontece porque tem vários braços trabalhando juntos para o reino de Deus. Isso com os diáconos, com os seguranças, com os voluntários que trabalham na mídia, que estão correndo ali o tempo inteiro para que essa mensagem não se limite a essas paredes, mas que alcance o mundo. Só que hoje eu queria... A tia chegou? Tá. Hoje eu queria homenagear esse ministério que conduz de uma forma tão bonita e tão valorosa. Chegou. Coisa linda. E nós temos, não me faça chorar. Hoje eu conversei com ela, eu falei para ela que minha mãe não mora aqui em São Paulo. E tem pessoas que eu olho e eu tenho uma identificação materna, sem eu nem falar com a pessoa, muito ter uma intimidade. E ela, desde o início, desde quando eu fui apresentada a ela, eu tive essa simpatia por ela. E eu queria neste momento honrar a vida, honrar a Deus pela tua vida, porque ela está aqui há muitos anos, carregando esse ministério com muito amor, com muito carinho. E se essas crianças estão aqui na frente hoje, desse jeito tão bonito, é porque ela tem a mão, tem o amor e tem o carinho envolvido aqui da tia Meire. É como a gente chama ela carinhosamente, tá? Mas ela não gosta de ser chamada de senhora, tem que ser você. E nada como trazer alguém aqui que está carregando há tantos anos com amor e carinho um ministério para uma causa, para um propósito. E eu queria conscientizar você que está aqui neste lugar. A igreja ela é movida por amor. Muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo está aqui, mas não. A nossa luta ela não é contra a carne, não é. Nós estamos aqui nessa igreja para nos abraçarmos, para trabalharmos juntos em unidade, porque o reino é um só, o evangelho é um só. E está aqui uma pessoa que tem entregado os seus braços, o seu tempo, o seu suor, uma vida para essas crianças. E eu estava falando para ela, falei, as crianças, quando bem trabalhadas na infância ali, nós não temos um adulto por quem trabalhar e trazer de volta. Então, se hoje a gente trabalha para resgatar adultos, é porque na infância não teve uma tia Meire para conduzir no caminho de luz, de paz de Jesus. Então, é muito importante esse ministério. Eu queria que você, de forma carinhosa e honrosa, aplaudisse o nome de Jesus pela vida dela e pela vida desse ministério, que tem feito tanta diferença na vida de muitos aqui. E eu te deram o microfone. Você quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar. Eu queria que você estendesse a sua mão como participação dessa bênção e dessa intercessão pela vida da tia Meire neste momento. Querido Deus, nós estamos aqui neste lugar, na tua casa. Como é bom estar na sua casa, como é bom estar na sala do Senhor, Pai, e poder te adorar em unidade, em espírito e em verdade. E neste momento eu quero te apresentar a vida da tia Meire, Pai. E o Senhor conhece o coração dela, o Senhor conhece todo o esforço e todo o amor que ela coloca nessa causa. E Senhor, que o Senhor recompense da forma que só o Senhor enxerga. Porque eu sei que no decorrer da caminhada, muitas dessas lágrimas foram vistas só por Ti. E só que eu sei que o Senhor é o Deus de honra, né? O Senhor dá àqueles que Te buscam genuinamente também. Então eu quero te pedir uma bênção muito especial por todo o tempo que ela tem se dedicado à tua obra, à tua causa, e tem feito a diferença na vida dessas crianças, na vida dessa igreja, Pai. Abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe o seu coração, que ela sinta a paz do Espírito Santo cuidando e conduzindo e restabelecendo a força que em alguns momentos pode faltar, porque nós somos humanos.
mas confiando no seu Santo Espírito, que é o que nos renova todos os dias. Senhor, cuida dela e muito, muito obrigada por ter colocado a Tia Meire no nosso caminho e por ter trazido alguém com tanto amor para guiar essa causa que é tão importante, que é a causa das crianças, Pai. Abençoe a vida dela e toda a sua casa, em nome de Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Boa tarde. Boa tarde. Que rostos lindos e como é bom ter as nossas crianças aqui hoje, não é mesmo? Eu queria passar alguns anúncios para vocês. Podem se assentar. Bom, no dia 18/10, nós teremos a celebração de 70 anos do pastor Jonas Pinho com alguns convidados. E para quem gosta de comida boa, vamos ter a feijoada do Clube Centauro. Ajude a comemorar os 50 anos do Centauro. Os valores arrecadados serão revertidos para a festa. O valor da feijoada vai ser de 30. Os pedidos são feitos até o dia 26/10, com a entrega no dia 2/11. Para mais informações, procure o clube para que você possa receber essa refeição maravilhosa. Vamos orar? Querido Deus, Pai, obrigada por mais um dia aqui. Obrigada porque o Senhor nos permitiu estar na Tua casa para Te louvar, para Te honrar com tudo que temos. E nesse momento, Pai, eu quero pedir em especial que o Senhor derrame bênção sobre nós para que nós possamos abrir o nosso coração para Ti. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Em Salmos 136:1, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje você recebeu um novo dia, um dia maravilhoso de bênçãos. Você não está aqui por algum acaso. Você foi chamado aqui para amar a Deus e para testemunhar. E neste momento você tem a oportunidade de testemunhar através dos dízimos e das ofertas. Deus não pede nada para nós, mas nós podemos, em amor a Ele, em gratificação a Ele, devolver aquilo que pertence. Nesse momento você tem ao meio os gasofilaços e também um QR Code nos bancos. Você abre seu aplicativo do banco e também está aparecendo aqui para enviar o comprovante e os dados bancários. E é muito importante que, se você quer que a sua oferta fique aqui nesta igreja, ao final do valor você acrescente 0,7. Então, por exemplo, se eu estiver doando 10.000, 10.007. Que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje e que você possa agradecê-lo sempre.
Na Bíblia a gente encontra algumas passagens e existe alguns versinhos da Bíblia que falam pra gente ser sal da terra e luz do mundo. E é sobre isso que a gente vai cantar agora. A gente vai cantar sobre a pequenina luz. Então, só que eu quero fazer um combinado com o pessoal da igreja. É o seguinte, quero que todo mundo se levante. E aí, todo mundo tem lanterna no celular, não tem? Vamos deixar marcado para essas crianças, de forma simbólica, que a pequenina luz só vai brilhar se for através da vida deles. Tudo bem? Então vamos acender a lanterninha e a gente vai cantar agora a pequenina luz. Vamos lá? Pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Mais uma vez. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo, deu o dom do amor. Na segunda, vou lhe dar meu louvor. E na terça, disse o que falar. Quarta-feira, me ensinou a orar. Quinta-feira, me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira, me fez amar Jesus. E no sábado, me deu poder divinal de deixar minha luz brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. No domingo, deu o dom do amor. Na segunda, eu vou lhe dar meu louvor. E na terça, me disse o que falar. Quarta-feira, me ensinou a orar. E na quinta, me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira, me fez amar Jesus. E no sábado, me deu poder divinal de deixar minha luz brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. A pequenina luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Glória a Deus! É muito bonito ver a comunidade cantando assim, feliz, e é a criançada que traz essa sensação pra gente. Eu tenho certeza que cada uma dessas crianças, assim como cada um dos adultos que estão aqui, cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um talento. A gente que já é mais velho, às vezes a gente fica meio desesperançoso. Eu sou professor de canto, e tem gente de, às vezes, 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que fala: Renato, eu tenho muita vontade de cantar, mas eu não sei se tem mais jeito.
Eu tenho muita vontade de tocar um instrumento, mas eu não sei se tem mais jeito. É a nossa responsabilidade como adultos fazer com que essas crianças aqui cresçam sabendo que elas gostam. E que, mais do que isso, nenhum talento é dado por Deus para guardar para si mesmo. Os talentos são dados para que a gente possa compartilhar algo com as pessoas, compartilhar do amor dele, compartilhar a alegria, compartilhar a arte. Então que a gente consiga colocar certeza no coração dessas crianças, de que elas compartilhem o talento dela com as pessoas. E o maior talento de todos é qual, pastor? A caridade e o uso dos dons em favor do nosso próximo. A caridade e o uso dos dons em favor do nosso próximo. É sobre isso que cantaremos agora. Já estão prontos? Vamos lá. Quando Jesus neste mundo andou, nos transmitiu uma lição de amor. Ao ir para o céu, tantos dons nos deixou. Descubra qual é o céu. Ao nos criar, dotou-nos com dons, e esses dons Ele vai nos pedir. Quando Ele voltar, Ele vai nos pedir. Descubra já o seu dom. A caridade é um dom. Se você pode cantar, já muito cantar. Fala de que só alguém. Aleluia! Ó, mesmo que eu tenha talvez tantos dons, que eu fale línguas ou possa curar, se o amor me faltar para com meu irmão, eu sei que nada serei. Vai, Jenny, vai! Pois o amor tudo sofre e crê, tudo espera, todo mundo, jamais suporta e jamais morrerá, pois meu Cristo provou que o dom supremo é o amor, a caridade é um dom. Assim é, se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém. De novo, a caridade é um dom. Assim é, se você pode cantar, cante já, o instrumento tocar, é louvar, falar de Cristo a alguém, é amar, é amar, bem forte, hein? É amar, caridade é um dom. 1, 2, 3 e é louvar. Ah, legal, legal, legal. Já entendi que vocês. Já entendi. Um minuto. Eu já entendi que essas crianças aqui são extremamente competentes e afinadas, e vocês cantam muito bem. Parabéns pra vocês. Agora eu quero ver também essa igreja cantando é louvar. O coral vai cantar é, e vocês vão cantar louvar. Só isso, na nota certa. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e é louvar. É louvar. Ó, tô ficando arrepiado, vai. É louvar. Mais uma vez pra ver se aprendeu. É louvar. Todos juntos, todos juntos. É louvar. É louvar. É louvar. A última. É louvar.
crianças! Deus abençoe vocês. Ó, agora na saída, eu preciso que vocês saiam devagar, com cuidado. E papai e mamãe, as crianças estarão lá fora ou lá embaixo? No MC, elas vão descer lá para o MC, vocês também podem ir lá buscá-las no MC. Tudo bem? Então, com calma. Respira. Bom dia, bom dia, bom sábado, que bom que você está aqui. Há 4 anos, uma pequena luz brilhou lá na minha casa. Essa pequena luz cantou hoje aqui um pedacinho da música Bondade de Deus. E sabe que a paternidade, o dom da paternidade, essa pequena luz que brilhou na minha casa, tem ressignificado muita coisa da minha história e da minha relação com Deus. Principalmente da minha relação com a igreja. Porque eu cresci numa igreja, nesta igreja, mas que em dado momento da minha história, me ensinou que reverência é estar sempre em silêncio, a ponto de, se houver um pio, Deus fulminará você. Mas Ele tem me ensinado que a reverência é render o coração e a partir disso ter alegria. Ele tem me ensinado isso. E hoje a gente viu o melhor ato de reverência que poderíamos entregar para Deus com o louvor das nossas crianças. Que bom é termos uma igreja, é frequentarmos uma comunidade que tem espaço para todas as gerações. Louvado seja Deus, porque o meu filho vai crescer sabendo que ele pode usar os seus dons nesta igreja. Só para contar brevemente um fato que já superei, tá bom? Mas quando eu fiz o meu primeiro teste para cantar, o professor disse assim: faça qualquer outra coisa na vida menos cantar. E eu estou tentando pregar, mas eu fico feliz porque meu filho vai crescer num lugar onde ele pode ter a oportunidade de explorar este ou aquele outro dom. Que legal é participarmos de uma comunidade como essa. Assim como você está, vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque as nossas crianças nos trazem vida. Elas são o nosso presente e abrem diante de nós um futuro maravilhoso daquilo que o Senhor tem feito e fará para esta igreja. Nós pedimos agora a compreensão de Tua palavra, para que mais uma vez, ao meditarmos nesta palavra que é Tua, que contém os Teus pensamentos, as Tuas ideias, as Tuas revelações, que esta palavra também seja nossa, que ela domine o nosso coração, o nosso pensamento e nos molde a Tua imagem e semelhança. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Você já ouviu falar da palavra teofania? Teofania ou epifania. Já ouviu essa palavra em algum momento? O que é teofania? A palavra teo remete a Deus, né? Fania, aparição. Então, teofania é a aparição de Deus, é a manifestação visível de Deus. É quando Deus resolve aparecer, e quando Ele resolve aparecer, Ele diz alguma coisa, Ele mostra alguma coisa. Teofania. Você já teve teofania? Você já experimentou algum tipo de teofania na sua vida? Alguém que falou algo para você, ou mesmo alguma impressão que você teve, que você sabia que aquilo era de Deus. Teofania. A Bíblia contém uma enxurrada de referências, de informações, de episódios falando sobre epifania ou sobre teofania. Epifania, para o contexto em que nós estamos vivendo, o que significa? Durante as próximas semanas, eu e o pastor Andrei vamos conversar com vocês sobre como é que Deus customiza, personaliza as suas teofanias para atender às necessidades dos seus filhos. E o meu ponto de partida hoje é um filósofo que você talvez o conheça, o Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano, radicado na Alemanha,
Ele escreveu um conjunto de livros, em especial eu quero citar o livro A Sociedade do Cansaço. O Churran, ele vai fazer um contraponto entre a sociedade do século XX e do século XXI. No século XX, ele vai dizer que essa sociedade era a sociedade do não pode. Você não deve, você não pode. Essa sociedade muito caracterizada pela lei, pela ordem, pela disciplina. Ele inclusive coloca que algumas instituições, o quartel, a escola, a fábrica, estas são instituições que caracterizam essa sociedade do dever, do não pode. Essa sociedade, o sujeito dela é o sujeito da obediência. Ele sempre baixa e dá continência a alguém superior a ele. No século XXI, nós temos uma outra sociedade. É uma sociedade com excesso de positividade. Você pode fazer tudo, desde que você se esforce para isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Nessa sociedade a que nós estamos vivendo agora, do século XXI, algumas palavras passam a fazer parte do vocabulário, do nosso cotidiano. Mindset, produtividade, metas, resiliências. Veja que não estou criticando, mas estou fazendo apenas uma análise. Ou melhor, trazendo uma análise do filósofo. Então essa sociedade é uma sociedade em que agora o inimigo não é o outro. O indivíduo, ou melhor, o inimigo é o próprio indivíduo. Porque esse indivíduo, ele está correndo na esteira para alcançar os seus próprios resultados, mas é ele mesmo quem avança, é ele mesmo quem potencializa esses resultados, essa corrida. Ou seja, o indivíduo é o seu próprio opressor. De tal forma que se você não se der bem nessa sociedade, a culpa é sua. Porque você não se esforçou de forma suficiente e por isso você não está alcançando o que você deveria alcançar. Então, a sociedade do século XX, do dever, do século XXI, é a sociedade positiva, que vende essa ideia de liberdade, mas que na verdade está oferecendo uma autoexploração voluntária, uma autoexploração dirigida. As consequências dessa sociedade são as doenças neuronais, burnout, estresse, depressão, ansiedade, porque o indivíduo se vê nessa condição onde ele precisa produzir, onde ele precisa bater metas, onde ele precisa ser resiliente. Para essa sociedade, a Bíblia tem algo a dizer. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Há um personagem que exemplifica bem essa sociedade, e que você o conhece, que é Elias. Elias é esse arquétipo de pessoa que é capaz de fazer coisas grandiosas, mas que também tem uma vulnerabilidade absurda, esmagadora. Tiago, no Novo Testamento, escreve sobre Elias, ele vai dizer que Elias era um homem sujeito a nós, sujeito às mesmas fraquezas, aos mesmos sentimentos e emoções. Era um ser humano como nós. Então, o indivíduo dessa sociedade consegue fazer coisas grandiosas, mas tem uma fraqueza e está sujeito a essas doenças neuronais. Elias é esse arquétipo. Quem é Elias? Você conhece Elias como profeta de Tisbe. Elias aparece no cenário num momento crucial na história de Israel. Ele aparece no capítulo 17. Mais ou menos 200 anos antes de Elias aparecer, Salomão reina sobre todo Israel. Todo Israel era um reino só. Roboão, o filho de Salomão, quando começa a reinar, não tem muita habilidade política, não tem muitas habilidades de diálogo. Então ele perde 10 tribos do reino. Ele fica com 2 e 10 tribos passam a pertencer a Jeroboão, um novo rei. O Jeroboão era muito mais esperto, era muito mais político, muito mais sagaz. Então o que ele faz? Ele estabelece um altar no reino dele, para que as pessoas não fossem até o reino do sul. O templo ficava no reino do sul. Então naturalmente a pessoa sairia do reino do norte, iria até o reino do sul para adorar. Mas isso poderia fazer com que o coração dessa pessoa voltasse para o reino do sul. Então ele estabelece um altar no reino do norte, e ao longo desse período, as pessoas começam agora num processo de idolatria.
E cada vez que o tempo vai passando, elas vão se afundando nessa idolatria, de tal forma que quando Acabe passa a reinar, o povo de Israel está totalmente corrompido na idolatria. Acabe se casa com uma mulher, Jezabel. Ela era filha de um sacerdote de Baal. Por isso o nome dela também tem alguma relação com Baal. Ela é adoradora de Baal, ela influencia Acabe, e Acabe influencia todo o reino do norte a também adorar Baal. Então, quando Elias aparece no cenário, o povo está afundado, corrompido em idolatria. Ele aparece, diz, não vai chover durante 3 anos, ele aparece e logo depois some, vai para o riacho do Querite. Ali ele passa alguns meses, é alimentado por corvos, bebe água do riacho. Então Deus pede que ele vá para Sarepta. Em Sarepta, Elias começa a ser cuidado, amparado por uma viúva. Passa ali alguns anos, finaliza então 3 anos sem chuva. Deus pede que Elias volte para Acabe, se apresente para ele. Elias volta, se apresenta para Acabe e propõe um desafio. O desafio era o seguinte: 2 altares, 2 altares, 2 novilhos. O Deus que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Coloca então 2 altares, coloca o altar de Baal, o novilho, o cordeiro, e os profetas de Baal começam a clamar. Ó Baal, responde-nos, responde-nos, responde-nos. E eles começam a se cortar, é uma sangueira toda, e nada de Baal responder. Elias, um pouco irônico, diz: pessoal, clamem mais forte, gritem mais alto, porque talvez Baal esteja passeando, talvez ele esteja no banheiro, talvez esteja dormindo, gritem mais alto. E eles gritam, clamam, e nada de Baal responder. O altar e o novilho permanecem intactos. Elias então restabelece o altar do Senhor, às 3 horas, a hora do sacrifício, coloca o novilho, pede que encharque este novilho, abre uma vala, enche a vala de água, por 3 vezes ele encharca todo aquele altar e aquele novilho. Então ele ora ao Senhor, uma oração lindíssima, veja depois na sua casa. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor responde, desce fogo do céu, consome aquele sacrifício, lambe aquela água toda, e todo o povo diz: Adonai Hu Elohim, Adonai Hu Elohim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias diz: Acabe corre porque está vindo chuva por aí. Acabe corre com a sua carruagem, e Elias corre também. Mas Elias corre à frente da carruagem de Acabe, e eles chegam a Jezreel, lugar onde ficava o palácio de veraneio de Acabe. Versículo 1, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Acabe coloca toda a responsabilidade sobre as costas de Elias. Não ocorre para Acabe que quem fez o céu parar de chover foi Deus. Quem fez o céu voltar a chover foi Deus. Quem desceu fogo do céu foi Deus. Não ocorre para esse indivíduo do século 21 que ele depende de Deus e que tudo que ele faz depende de Deus. Sua saúde, seus dons, seus talentos, muito do que fazemos como igreja não depende do Espírito Santo. Depende do nosso esforço, das nossas metas, da nossa produtividade, do nosso crescimento, embora às vezes reportamos isso ao Espírito Santo, ao poder de Deus, glória a Deus, louvado seja Deus, para esse indivíduo que faz parte da sociedade do século 21, muita coisa ele faria naturalmente sem o Espírito Santo. Então Acabe olha para a situação e não enxerga Deus, não é capaz de enxergar Deus nos mínimos detalhes da vida, nos meandros da sociedade, ele não é capaz de enxergar Deus. Então ele diz: olhe tudo o que Elias havia feito. Quando Acabe diz isso a Jezabel, nesse momento baixou o espírito da Odete Roitman na Jezabel. Quem matou a Odete Roitman, por falar nisso? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: aqui a gente sabe quem manda, o rei é Acabe. Ellen White disse que ele era fraco, mas eu acho que ela quis dizer que ele era um banana. Ela quem manda, é Jezabel quem manda no palácio. Ela mandou dizer que mataria Elias, que os deuses façam comigo, que me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles.
A Jezabel mataria sim o Elias, porque ela era esse tipo de pessoa. No capítulo anterior, Obadias vai dizer que ele escondeu 100 profetas do Senhor, porque a Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Então sim, ela faria isso. Ela não estava apenas ameaçando, ela faria isso, ela mataria Elias. Mas é estranho porque se ela tem intenção de matar, se ela tem poder para matar, por que ela avisaria? Eu penso que a providência de Deus estava sob o controle desta situação. Deus estava, mesmo em meio a essa maldade dela, controlando a situação. E essa mensagem chegou a Elias como um sinal da providência de Deus, para dizer: Elias, a Jezabel quer matar você, ela vai perseguir você, mas calma, eu estou no controle. Essa mensagem está vindo aqui para dizer: eu estou no controle, fica tranquilo. Mas não é isso que acontece, porque o versículo seguinte, o versículo 3, vai dizer: Elias ficou com medo, levantou-se, e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba. Notem, Elias ficou com medo, uma emoção, e essa emoção gerou uma ação. Ele levantou-se e fugiu. Versículo 1 até o versículo 8, Elias está em fuga, ok? Levantou-se. Agora, o que é interessante aqui, é que no capítulo 17 e no capítulo 18, sempre que Elias age, é sempre em resposta a um mandamento de Deus. Elias, apresente-se a Acabe, Elias vai. Vá até Sarepta, Elias vai. Vá até o Querite, Elias vai. Vá de novo até Acabe, Elias vai. Então Elias sempre se move em resposta ao mandamento de Deus, à ordem de Deus. Mas neste exato momento, Elias não se move em relação ao mandato de Deus. Ele se move com medo de Jezabel. Essa relação que ele constrói com Jezabel destrói a relação que ele tem com Deus. Quantas vezes tomamos decisões movidos por medo? Quantas vezes tomamos decisões movidos por pressões, por ameaças, por urgências? Nessa sociedade do século 21, a sociedade do cansaço, somos pressionados, requer meta de nós, temos muitas urgências, e até supostas ameaças. Quantas das nossas ações são movidas por isso? Quantas das nossas decisões são movidas por esses aspectos? O que acontece aqui é que Elias está equilibrado emocionalmente. Mas quando ele ouve a ameaça de Jezabel, ele se desestabiliza. Então, o desequilíbrio emocional de Elias estava ligada à perda da sua base de convicção. A sua convicção era Deus. Os seus valores, os seus princípios, as suas ideias estavam todas ligadas a Deus. É Deus quem me move. São os princípios bíblicos, éticos, morais que me movem. No entanto, quando vem uma ameaça, uma pressão externa, Elias se desequilibra. Então ele perde a sua base de convicção. Elias perdeu neste exato momento aqui a consciência da perspectiva de Deus. Ele superdimensionou o que Jezabel poderia lhe fazer e teve medo e fugiu. Quando as nossas ações são guiadas por propósitos, por princípios, por valores, isso nos traz calma. Mesmo que ao nosso redor nos obriguem a fazer outra coisa, a seguir outra dinâmica, mesmo que ao nosso redor clamem para que a gente siga uma outra rota, isso traz calma para mim. Porque eu sei o que eu estou fazendo, a minha consciência está tranquila de que eu estou de acordo com a palavra de Deus e com os princípios que me regem. Isso me traz calma. Mesmo que ao redor tem muita gente desgostosa comigo. Mas quando as minhas ações são guiadas pelo medo, pela urgência, pela pressão, pela ameaça, isso me leva ao esgotamento. Então a minha capacidade de resiliência é determinada por aquilo que eu escolho como foco. Vou te dar um exemplo. Hebreus 11, 27.
Hebreus 11, 27. Diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés não era melhor do que Elias, mas diferente de Elias, Moisés não colocou os olhos no problema, mas na promessa. Tanto Moisés quanto Elias enfrentaram a fúria de uma pessoa. Elias, Jezabel, Moisés, o faraó. Mas diferente de Elias, Moisés manteve a perspectiva em Deus, naquilo que era invisível. Ou seja, o esgotamento acontece quando perdemos a visão do todo e nos tornamos reféns das urgências do dia a dia. A urgência sempre toma lugar do importante, mas é o importante que faz a diferença. Então, a gente está diagnosticando Elias, ok? O primeiro diagnóstico é esse: Elias perdeu o foco, ele perdeu a consciência da perspectiva de Deus, teve medo, superdimensionou o que Jezabel poderia lhe fazer, o que a sociedade poderia lhe trazer, o que o seu chefe poderia lhe fazer, o que o seu emprego poderia lhe causar. Teve medo e fugiu, agiu, movido pelas suas emoções, movido por esta ameaça. Versículo 3, ele se foi e chegou a Berseba. Berseba fica ao sul, Jezreel ao norte, 200 quilômetros de distância entre essas duas cidades. Ele corre, ele vai, ele chega a Berseba, e ali ele deixa o seu servo. Ele não quer mais relação com ninguém. A solidão autoimposta de Elias é o tipo de solidão que não quer ajuda de ninguém, isolamento total, nem mesmo os mais próximos. Quero ficar sozinho. E nesse processo ele se embrenha pelo deserto e começa a caminhar. Caminha. Finalmente ele chega a um lugar, a uma sombra, debaixo de um zimbro, uma árvore tipo um arbusto. Ali ele senta, exausto, ele dorme. O texto vai dizer que ele sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Eu não acho que Elias queria morrer, tirar a própria vida. Eu acho que Elias queria tirar a dor. Elias queria fazer a dor morrer, a dor parar. Ele estava em dor. Ele não falou em nenhum momento. E quando finalmente ele abre a boca, ele traduz algo com o que ele está falando. E é importante considerar o que ele está falando, porque assim a gente consegue identificar o que ele estava sentindo. Tira a dor. Eu trabalhei alguns anos com adolescentes, como capelão de escola, e era muito comum eles chegarem na minha sala com os braços cortados, os pulsos cortados. E eu me lembro que uma psicóloga me disse uma vez: eles fazem isso porque a dor externa é uma forma de aliviar a dor interna. Como eles não conseguem lidar com a dor interior, então eles rasgam o pulso para que aquela dor externa possa aliviar aquela dor interna. Eu não acho que Elias seja um adolescente, talvez seja, não sei. Eu sei que Deus chamava as pessoas muito novas para o ministério profético, em grande parte dos casos. Mas se Elias fosse um adulto, como adultos também, nós, para aliviarmos a dor de dentro, buscamos inúmeros subterfúgios. E a gente agride fisicamente o nosso corpo para tentar aliviar uma dor que é interna. O excesso de medicamentos, por exemplo, para tentar aliviar uma dor que às vezes não se resolve com medicação. Eu não estou falando contra a medicação, pelo amor de Deus. Mas é que às vezes nós agredimos fisicamente o nosso corpo para tentar lidar com alguma dor que é profunda, que é interna. Elias queria que a dor parasse de doer. Elias queria fazer com que a dor morresse. Tira a minha vida, tira a minha dor.
Mas para além disso, ele diz: não sou melhor do que os meus pais. Como assim você não é melhor que os seus pais? O que ele quer dizer com isso? Notem, Elias tinha, através de Elias, Deus tinha respondido mandando fogo do céu. Se alguém não se convence com a palavra de Deus, com esse estudo que a gente faz aqui, puxa, qualquer pessoa vai se convencer mandando fogo do céu. Se Deus enviar fogo do céu, eu vou acreditar. Se Deus agir, se Deus responder, se Deus operar um milagre, eu vou acreditar. Mas aqui, a Jezabel não acredita. Ellen White vai dizer que Elias teve medo de que a reforma não tivesse sucesso, que a reforma que ele começou no Carmelo não desse sequência. E quando Jezabel diz: eu vou matar esse camarada, eu vou matar você, ela não está validando, não está entregando a aprovação que ele tanto esperava. Veja, Elias havia acabado de ouvir da viúva de Sarepta que ele era um homem de Deus. Elias, você é um homem de Deus. Deus opera milagres, maravilhas por meio das suas mãos. Você é especial, Elias. Mas quando Elias precisa convencer o rei Acabe e a rainha Jezabel, ele não consegue. Então ele olha para o cenário religioso de sua época e pensa assim: eu vou mudar a igreja, eu vou alterar a trajetória da religião, do cristianismo, do adventismo, através do que eu falar, do que eu pregar, do que eu fizer, dos grupos em que eu me reunir, dos pequenos grupos que eu fizer, tudo eu vou de alguma forma trazer sentido para a religião. E aí ele olha algum tempo depois e simplesmente não está acontecendo conforme ele havia previsto. Elias olha para Jezabel e ele não tem a aprovação de Jezabel. E ele não tem justamente a aprovação daquela pessoa que ele queria. Não basta ter o elogio da irmãzinha de Sarepta. Quem é ela na fila do pão? Mas ela disse que você é um homem de Deus. Ela validou você. E através dela, Deus está dizendo para você que você deve continuar. Mas não. Elias enxerga a si mesmo a partir dos olhos de Jezabel, porque era dela que ele queria a validação. Ele teve um sucesso gigantesco, mas a rejeição de uma única pessoa apagou toda a efetividade que ele teve. Elias não consegue se ver pelo que ele é, mas por aquilo que ele produz. Ele se compara com os seus antepassados e perde a crença em seu próprio valor. O esgotamento de Elias começou quando ele misturou o seu próprio trabalho com o seu valor pessoal. Elias perdeu a perspectiva, perdeu a consciência da perspectiva de Deus. Elias perdeu a consciência da perspectiva de si mesmo. Ele rompeu com Deus. Ele rompeu com si mesmo. O Elias, capaz de fazer coisas grandiosas, tem uma vulnerabilidade absurda, vítima dessa sociedade, das metas, da produção, da resiliência, do mindset. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase, você deve conhecer. A frase diz assim: os circuitos de consagração social são tanto mais eficazes quanto maior é a distância do objeto consagrado. Você sabe quem disse essa frase? Os circuitos de consagração social são tanto mais eficazes quanto maior é a distância do objeto consagrado. Ou seja, você só é validado conforme a distância. Se as pessoas ao seu redor te validam, te aprovam, te elogiam, nada disso importa. O mais importante é que outras pessoas desconhecidas validem você. E a gente se embrenha numa busca para tentar ser validado por outras pessoas que estão mais distantes da gente, porque só assim, é só sob o olhar do outro que nós seremos realmente validados. E essa frase nos leva a uma busca incessante em buscar validação, buscar aprovação, e a gente vai buscar qualquer tipo de subterfúgio para encontrar aquilo que nós tanto precisamos, o elogio daquela pessoa, a aprovação daquela pessoa, porque essas que estão aqui, tudo bem, já sei que elas pensam sobre mim, mas eu quero saber o que as outras pensam. O meu chefe, o meu superior, aquela pessoa que é tão importante para mim, que é tão mais do que eu quero saber o que ela pensa. O burnout de Elias começou quando ele misturou o seu trabalho com o seu valor próprio.
Mas graças a Deus, que Deus não atendeu a oração de Elias. Senhor, tira a minha vida. E Deus não atendeu a essa oração. Aliás, Elias nem pela morte passou. Para onde ele foi? Para o céu. Veio uma carruagem, não era da Emirates, era uma carruagem de Deus, do céu. Voo de primeira classe até o céu. Graças a Deus, Deus não responde a muitas das nossas orações. Porque Ele sabe que muitas das nossas orações são ditas, são faladas a partir de uma ótica em que você rompeu a perspectiva de si mesmo, rompeu a perspectiva de Deus. Graças a Deus, Ele não responde muitas das nossas orações. E lá no céu, vamos saber o porquê que Ele não respondeu aquela oração. Ele estava fazendo o melhor para a gente. Mas embora Ele não tenha respondido a oração de Elias, Ele tratou de Elias, Ele cuidou de Elias. O texto vai dizer para nós, na sequência, que um anjo do Senhor veio, acordou Elias e disse: levanta e come pão e água. Às vezes, a coisa mais espiritual que você vai fazer é comer, beber e dormir. A coisa mais espiritual, cuidar das suas necessidades físicas. E Deus, de forma simples, começa a restaurar o corpo de Elias. Aquela emoção levou Elias à exaustão, ao esgotamento. Elias se senta debaixo do zimbro, cansado, esgotado, tão cansado que dorme. Elias, acorda. Elias acorda, tem pão e água. Elias come, volta a dormir. Complicado. Está tão dolorido, está tão dramático, que ele volta a dormir. Mas o que o texto menciona aqui é que o anjo do Senhor veio até Elias. Notem, anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma referência a Jesus. O próprio Jesus, o próprio Criador, desce dos céus para servir a sua criatura. Isso nos lembra de um outro episódio, João capítulo 21. Pedro está esgotado, Pedro está em estafa, frustrado, decepcionado, quebrantado. Pescou a noite toda, nem aquilo que ele sabia fazer, ele dá conta de fazer mais. E Jesus aparece naquela manhã, e o que Jesus faz? Prepara um café da manhã, o Criador servindo a criatura. Então Deus começa a restabelecer o físico de Elias, começa a restaurar o físico de Elias. Versículo 8, então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Notem, o Horebe, você sabe, é o monte de Deus, o monte Sinai. O que Deus entregou no monte Sinai? A lei. No monte Sinai, Deus entregou a sua lei, em tábuas de pedra, para quem? Para Moisés. Então o povo de Israel está no monte Sinai, caminha pelo deserto e chega à terra prometida. Elias está na terra prometida, caminha pelo deserto e chega ao monte Sinai. Deus está reconstruindo as memórias de Elias. Elias, sim, você não se acha melhor que os seus antepassados, mas deixa eu te dizer uma coisa, ao longo da história dos seus antepassados, eu estive com eles. Eu estava com eles no Sinai, eu estava com eles no deserto, e ao longo desse processo todo, eu enfrentei muitas coisas com este povo, e eu soube lidar com cada uma delas, eu soube tratar deste povo, eu soube conduzir este povo. Elias, eu estou no controle, Elias. Deus faz Elias retornar a esta caminhada, retornar a este trajeto, para que ele perceba que Deus estava lá atrás, com seus antepassados, cuidando, orientando, guiando. E eu também vou estar com você, Elias. A fé vacilante sua hoje é a mesma da deles. Eu soube lidar com eles, eu também posso lidar com você. O que eu fiz no passado, eu posso fazer agora. O que eu fiz para eles, eu posso fazer por você. Creia em mim que eu estou conduzindo a sua vida. Deus faz essa caminhada de memórias com Elias. Mas não para por aí. Porque o texto vai dizer, no versículo 9, que Elias, depois de caminhar 40 dias no deserto, Elias entra numa caverna.
Elias está cansado, ele precisa de um local para dormir, e Deus espera, Deus não fala nada. Ele está cansado, teve um dia ruim, teve um dia cheio, é melhor não conversar com ele agora. Olha, ela não teve um dia legal, passou por poucas e boas no trabalho, então é melhor não falar com ela agora. O melhor momento, deixa para amanhã. Amanhã a mente vai estar mais fresca, as ideias vão estar mais organizadas, vai estar mais calma, então amanhã você conversa. Deus espera, na manhã seguinte Deus conversa com Elias. Versículo 9. O que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Veja que Deus usa aqui o advérbio aqui, não aí. Elias, o que você está fazendo aí? Não. Elias, o que é que nós estamos fazendo aqui? Por que viemos parar aqui, Elias? Elias, eu não gostaria que você fosse para o deserto, mas tudo bem, vou deixar que você use a sua liberdade. Se você for, eu vou com você. Elias, eu não quero que você saia desse caminho, mas eu vou estar com você onde você for. Elias, eu não quero que você saia da igreja, mas tudo bem, você quer sair? Ok, mas eu vou acompanhar você em todo o tempo fora da igreja. Elias, o que você faz aqui? O que estamos fazendo aqui? Deus estava o tempo todo com Elias. No Carmelo Deus estava com Elias, em Sarepta Deus estava com Elias, no deserto Deus estava com Elias. Deus em nenhum momento abandonou Elias. Em nenhum momento Deus nos abandona. Seja onde você estiver, fazendo o que você estiver, Deus não nos abandona. Deus está aqui, não aí, aqui com você. E ele pergunta para Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias responde, porque Elias tem uma narrativa. Elias tem uma narrativa e Deus precisa tirar essa narrativa da cabeça de Elias. Versículo 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Tá certo? Tá certo. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Sim, abandonaram. Desde Jeroboão, abandonaram a sua aliança. Derrubaram os teus altares. Opa! Quem é que derrubou os altares? Acabe e Jezabel. Não foi todo mundo. Mataram os teus profetas. Não foi todo mundo. Foi uma pessoa, Jezabel. Só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Quem queria tirar a vida de Elias? Jezabel. Mas Elias está tão machucado, Elias está tão ferido, que ele exagera as suas emoções. Todo mundo, ninguém mais gosta de mim, ninguém mais me dá valor, ninguém mais me ouve. Eu fui machucado na igreja. Sim, mas foi naquela igreja, nesta aqui é diferente. Os cristãos me machucaram. Não, peraí, foi um cristão. Todos os outros são diferentes. Deus compreende isso de Elias. Ele sabe que Elias está exagerando, porque Elias está ferido, está machucado. Mas é importante considerar que Deus respeita os sentimentos de Elias. Mas embora os sentimentos devam ser respeitados, os sentimentos não são fatos. Não é toda a verdade. Deus não argumenta com Elias, porque se você perceber, Deus ele não argumenta com as pessoas. Jesus em seu ministério também não ficava argumentando com as pessoas, ele simplesmente acolhia a dor de cada pessoa. Ele ouvia, e embora fosse errado aquela narrativa, aquela ideia, ele acolhia. Deus está acolhendo Elias aqui. Mas no versículo 11, finalmente Deus diz, então lhe foi dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Por que Deus pede para Elias sair da caverna e ficar diante da presença dele? Elias, saia e fique diante da minha presença. Por quê? Lembra, Elias está caminhando pelo deserto, fazendo o caminho de volta, Deus está reconstruindo as memórias de Elias, para recordar a Elias quem ele era. Se você voltar ao capítulo 17 e ao capítulo 18, quando Elias se apresenta, ele diz assim, tão certo quanto vive o Senhor, sob cuja face estou. Quando ele se apresenta, ele se orgulha em dizer que ele está diante da presença do Senhor. Eu sou Elias e ando na presença do Senhor.
Elias perdeu a perspectiva de Deus nessa sociedade do século 21. Ele perdeu a perspectiva de si mesmo. E Deus agora, nesse processo de cura, Deus está relembrando Elias aquilo que ele se orgulhava em dizer. Cadê aquele Elias que se orgulhava em dizer que estava diante de mim? Cadê aquele Elias que falava com ousadia, que falava com bravura? Sim, aquele Elias foi machucado pela Jezabel, aquele Elias foi machucado pela sociedade do século 21, aquele Elias foi machucado pela pressão, pela ameaça, pelo medo. Mas cadê aquele Elias que dizia: eu sou Elias, e me orgulho em estar na presença de Deus? Eu acho isso de uma sublimidade. Deus está reconstruindo a memória de Elias. Deus está reconstruindo aquilo que fazia Elias ser feliz. Deus está reconstruindo as emoções de Elias. A minha sábia esposa, quando eu compartilhei com ela essa aplicação, é difícil encontrar aplicações na Bíblia, mas quando você encontra, quando encontro, eu fico tão feliz, que eu vou contar para ela. Ela disse assim para mim: esse é o grande papel da pregação cristocêntrica, relembrar quem as pessoas são diante de Deus. Elias confundiu o seu valor com o seu trabalho, mas a pregação cristocêntrica é essa: relembrar quem as pessoas são diante de Deus, e onde reside o valor dessas pessoas, para que essas pessoas sintam prazer em estar diante da presença de Deus. Elias tinha consciência do seu valor, mas ele perdeu essa consciência quando Jezabel o ameaçou. Deus precisou recalibrar a consciência de Elias. Deus precisou recalibrar a perspectiva de Elias. E veja, eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Depois do vento veio o terremoto, e depois do terremoto veio o fogo. Vento, terremoto e fogo. Elias está onde? Sinai, no monte de Deus. Lá atrás, quando Deus apareceu no Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, trovões e relâmpagos, vento, terremoto e fogo. E Elias está lá. Mas diferente de Elias, Moisés, quando viveu vento, terremoto e fogo, Deus lhe entregou a lei escrita. Já no caso de Elias, a voz de Deus foi ouvida em um sussurro suave. O mesmo lugar, os mesmos fenômenos, pessoas diferentes. Deus se comunica de uma forma individual com cada pessoa. Você leu aquele livro, e aquele livro mudou a sua vida. Deus usou aquele livro para falar com você. Não quer dizer que Ele vai usar o mesmo livro para falar comigo. Você ouviu aquela música transformou a sua história. Deus usou aquela música para falar com você. Não quer dizer que Ele falará assim comigo. O ponto aqui é que nessa sociedade do século 21, nas teofanias urbanas, Deus fala. Mas Deus, para além de falar, é criativo, porque Ele não fala da mesma forma com cada pessoa. A questão é se nós estamos ouvindo, sem meus barulhos, as urgências, as notificações, esse excesso de atividade, de produtividade, se nós estamos ouvindo a voz de Deus, porque Deus fala. Eu tenho facilidade para aprender ouvindo, então Deus muitas vezes usa comigo palavras de outras pessoas, e já houve momentos em que eu sabia exatamente que era Deus falando comigo, era tão forte, o sentimento era tão forte, que eu sabia que Deus estava me direcionando para aquilo. Você pega por exemplo Jonas também sentou debaixo de um zimbro, pediu a morte como Elias, mas espera aí, para Jonas, Deus repreendeu Jonas. Elias, Deus cuidou, por quê?
Porque Jonas estava incomodado que Deus ofereceu misericórdia para aquelas pessoas. Elias, na mesma situação, estava incomodado que as pessoas não aceitavam a misericórdia de Deus. Corações diferentes, disposições diferentes. Deus usa uma forma única, individual, particular, customizada, personalizada, para se comunicar com cada pessoa. Ele fala comigo, ele fala com você, mas a forma como ele fala é diferente. Ele nos conduz por essa sociedade do século 21, comunicando a nós, se comunicando conosco, de uma forma que é única e particular, de uma forma que eu, com a minha personalidade, trajetória e história, possa entender como que ele está falando com você e o que ele está falando com você. Elias tinha uma narrativa, mas não foi tão simples arrancar aquela narrativa dele. Assim como não é simples convencer algumas pessoas. Você não convence em uma conversa uma pessoa de 50 anos, em um sermão, uma pessoa que está há 30 anos na igreja. Deus faz a mesma pergunta e Elias responde da mesma forma. Nossa, Senhor, não adiantou nada, tudo que o Senhor falou para ele. É verdade, não adiantou mesmo, mas tudo bem, eu sou paciente e eu vou continuar perguntando. O que você está fazendo aqui, Elias? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Você não aprendeu nada, Elias? Não, mas tudo bem, eu sou paciente, e eu perguntarei e falarei quantas vezes for necessário, porque o que mais me importa é você. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto. Chegando lá, unja Azael, faça uma obra entre os gentios. Unja também Jeú, faça uma obra entre os judeus. E unja também Eliseu, faça uma obra entre os profetas. A narrativa de Elias não foi desmistificada, não foi quebrada, não foi rompida. Então Deus age de forma diferente agora. Elias, sai da caverna. Está na hora de você sair da caverna. A caverna para Elias era literal, era física. Mas a nossa caverna, as muitas cavernas, podem ser emocionais. Lugares em que nós nos colocamos, porque não queremos mais enfrentar. Eu já falei tantas vezes para ela, ela não me escuta. Eu já tentei falar várias vezes com ele não me escuta, ele não me dá atenção. Então para que falar? Para que sair da caverna? Para que dizer? Vou gastar o meu latim com ele? Não preciso, vou me manter aqui, porque aqui é seguro, aqui eu consigo enxergar as paredes. Só que a caverna, que é um lugar de prisão, acaba virando um túmulo, porque morrem sonhos na caverna, morrem desejos na caverna, morrem planos na caverna, morrem. A caverna é um lugar de morte, de prisão e de morte. Então eu quero te dizer algo hoje. Sai da caverna. Eu não sei qual é a narrativa que permanece na sua mente. Não sei. Eu não sei quais são as feridas que você carrega. E o que você está lambendo nesse processo doloroso. Sai da caverna. Às vezes cuidar de outras pessoas muda esse excesso de zelo que temos para conosco. Elias perdeu a perspectiva de Deus, a perspectiva de si mesmo. Deus começou a resgatar isso em Elias, trazendo para ele a ideia de que Deus pode se comunicar de diversas formas. E Deus estava resgatando a perspectiva de Elias, reconstruindo o que trazia felicidade para ele, mas dizendo para ele: ainda há coisa para você fazer, não terminou, continua, porque eu ainda vou usar você de uma forma poderosa que você não imagina. Sai da caverna. Eu quero dizer para você hoje, que talvez você precisa fazer uma pausa. Lembre-se, a coisa mais espiritual que você pode fazer para você é comer e dormir. Mas o mundo está procurando Elias.
Todo mundo está à sua procura. Todo mundo requer uma urgência da sua parte. Deita e dorme. Desculpa a expressão. Que se lasque o mundo. A amiguinha do meu filho ligou para ele, interfonou para ele, disse assim: Álvaro, vamos brincar? Ele disse assim para ela: não posso, vou jantar, depois fazer a higiene do sono e dormir. Eu olhei para ele e falei assim: você existe, menina? E ela no interfone começou a falar, gritar, ele desligou. Tem muita gente atrás de você. Tem muita gente precisando de você. Mas e você? Não precisa? A coisa mais espiritual que você pode fazer é comer e dormir. É cuidar de você. Sai da caverna. Sai da caverna. Jesus é aquele que pode trazer vida aos sepulcros. Jesus é aquele que pode tornar beleza das cinzas. Jesus é aquele que pode reviver ossos quebrados. Jesus é aquele que pode tirar você da caverna. Ele vai dizer: o que estamos fazendo aqui? Vamos sair? Pega na minha mão e vamos sair daqui. Vamos parar com essa trajetória de você só ficar passando o vídeo do TikTok. Tem mais nada para fazer. Você se esparramar no sofá, não quer fazer mais nada da vida. Sai dessa cama, sai desse sofá, sai dessa casa. Vamos viver. Vamos ter um propósito de vida. Vamos sonhar. Deixa eu realizar algo por meio de você. Sai da caverna. Sai da caverna e deixa Jesus construir essa história com você. Senhor Deus, obrigado, porque esse aqui tem sido nosso encontro de cura. É aqui na tua casa que a gente encontra alegria, felicidade e regozijo. 1000 dias neste mundo não superam um dia em tua casa. E obrigado porque o Senhor cura as nossas feridas, refaz a nossa história, reconstrói as nossas memórias e traz diante de nós aquilo que nos pode dar esperança a todo tempo, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. Obrigado porque Cristo é tudo em todos. Obrigado porque de forma individual o Senhor nos alcançou. E obrigado porque individualmente o Senhor tem feito algo por nós que nenhum desempenho, nenhuma força, nem ninguém neste mundo poderia fazer. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Continue a reconstruir as nossas vidas em cada etapa, para que possamos dar honras e glórias ao teu santo nome e clamar a plenos pulmões que não há nada neste mundo melhor do que Cristo Jesus. É com esse Espírito que oramos. Amém.